Queridos amigos, vamos então para mais um ensinamento que hoje virá do livro Embaixo do Abacateiro, né? Onde o Chico habitualmente fazia o seu evangelho ao ar livre, em contato com a natureza. Todos os sábados o Chico fazia isso lá, esse evangelho lá. E no dia 13 de outubro de 1983, 13 de outubro de 1983, o Chico começa a sua reunião. Esse livro foi escrito por Bacelli, né? Carlos Antônio Bacelli. Aí ele nos diz aqui: na reunião do dia 3 de outubro, data natalícia do codificador de 1983, o nosso caro Chico estava praticamente sem voz, mas a disposição era a mesma de sempre. Após a prece inicial, o evangelho, que foi aberto ao acaso, ofertou-nos a página do capítulo 5, o suicídio e a loucura, dos vários companheiros convidados aos comentários. Anotamos de forma resumida os conceitos que se seguem. Hoje, mais do que ontem, carecemos de buscar Deus com mais intensidade. Evitaremos a tentação do suicídio. Nós sabemos que tem muitas pessoas nesse exato momento, no mundo inteiro, que estão cometendo suicídio, outros estão com pretensões de cometer, né? Por isso que ele fala, evitar, hoje mais do que ontem, carecemos de buscar Deus com mais intensidade. Dessa forma, evitaremos a tentação do suicídio, procurando apoio em Deus e no trabalho. Carecemos de conservar a paz interior. Está faltando a paz interior. Para que nos afastemos do desequilíbrio. Do desequilíbrio mental. Olha só, para que nos afastemos do desequilíbrio mental. Muito interessante. A quem mais foi dado, mais será pedido. Palavra de Jesus, a quem mais foi dado, mais será pedido. O suicídio é sempre uma fuga. O suicídio é sempre uma fuga, né? Adiando a nossa redenção espiritual. Essa fuga, ela adia a nossa redenção espiritual, a nossa paz interior. Muito bem, não há mal que dure para sempre. Não há mal que dure para sempre. O homem é um ser necessitado de compaixão. Olha que coisa interessante. Ele quer dizer que todos nós da face da terra, nós somos necessitados de compaixão. A causa do suicídio é o materialismo. Durante milênios, desenvolvemos a inteligência em detrimento do sentimento. Olha que coisa interessante. Vale a pena fazermos uma reflexão sobre isso, pessoal. O homem é um ser necessitado de compaixão. A causa do suicídio é o materialismo, né? Durante milênios, desenvolvemos a inteligência em detrimento do sentimento. Olha só. A doutrina espírita é uma bênção de Deus em nossas vidas. Se alguém está aflito, ore. Se alguém está aflito, ore. O próprio Jesus já nos dissera isso há mais de 12 anos. Todas as vezes que você se sentir atribulado, entre no seu quarto, feche as portas e converse com Deus. Quando ele mandou conversar com Deus, não seria olhar para o céu e olhar para o teto do seu quarto, nem para as laterais, nem para baixo. Conversar com Deus é interagir com Ele através da reflexão, da introspecção. Porque Deus, Ele não está em religião alguma, não está no céu nem na terra. Deus está dentro de cada um de nós. Só que para Ele interagir conosco é necessário que nós nos utilizemos do hábito e até do vício da reflexão, que é uma introspecção, é uma viagem interior em nosso próprio interior. Muito bem. Ele fala, a doutrina espírita é uma bênção
de Deus em nossas vidas. Se alguém está aflito, ore. Pelos painéis acima, verificamos que cada comentário era a continuação lógica do anterior. Muito bem. Como de hábito, centenas de irmãos permaneciam atentos, todos desejosos de tocar o médio Chico Xavier ou de pelo menos ouvi-lo. Porque essas reuniões embaixo do abacateiro todos os sábados, né, na década de 80, vinha gente de várias partes do Brasil e do mundo, né, para ver esse evangelho. Embora afônico, o nosso Chico pede permissão ao senhor Wicke para colaborar na palavra. Então o Chico pediu, né, que fosse lhe dada uma oportunidade dele fazer um comentário sobre essa parte do evangelho que caiu no capítulo 5, a loucura e o suicídio. Aí o Chico fala, olha, vamos prestar atenção na fala do Chico. No dia 3 de outubro de 1983, o Chico nos diz, o nosso Emmanuel deseja fazer uma consideração em torno do trecho. Aí Emmanuel fala, a calma e a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrena, bem como a fé no futuro, dão ao espírito a serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Ouçam bem, pessoal, essa sugestão, essa colocação, essa verdade absoluta que Emmanuel sugere e propõe para as pessoas que estão pretensões de cometer o suicídio. Olha o que eu vou repetir o que Emmanuel falou. E é muito importante as pessoas nesse momento que ao assistir esse vídeo, né, ao ouvir esse vídeo, essas pessoas prestem muita atenção na sugestão que Emmanuel nos dá para todas as pessoas que estão com pretensões de cometer o suicídio. Ele fala, a calma e a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrena, bem como a fé no futuro, temos que ter fé no futuro. Então, a primeira sugestão que ele dá é a maneira como a gente encara, não é, a vida terrena. Como é que eu estou encarando a vida terrena? Será que eu estou dando prioridade às coisas da terra? Será que eu estou dando excessiva importância para as coisas da terra? Será que eu estou me martirizando por causa de minhas insatisfações? E geralmente as minhas insatisfações são coisas terrenas. A gente se esquece que a gente chegou aqui sem nada e vamos retornar sem nada. Não, a gente não leva nada dessa terra. Então não há razão para se preocupar, para ficar tenso, com expectativa, com ansiedade por algo material. Sendo que a gente chegou sem nada e vai retornar sem nada. Não vale a pena. E tanta insatisfação, a maior parte das causas do suicídio é por causa de insatisfação. Não podemos esquecer o que Emmanuel falou no começo, todos nós somos carentes de compaixão. Dignos de compaixão. Então Emmanuel fala, a calma e a resignação. Então a nossa calma e a nossa resignação, elas devem ser auridas na maneira de encarar a vida terrena, como também a fé no futuro. Eu tenho que acreditar no futuro. Eu tenho que acreditar no íntimo do meu mais íntimo, que tudo que está acontecendo comigo neste exato momento da minha vida é por causa do ontem. Hoje nós sofremos as consequências do ontem, porque nessa existência eu não fiz mal para ninguém. A gente fica se perguntando, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Por que tem pessoas que conseguem as coisas com tanta facilidade e eu não? Por que as coisas não acontecem para mim? O que está acontecendo? Sendo que eu nunca fiz mal para ninguém? Nunca, nessa terra, nunca fiz mal para ninguém. Aí é que está. Se a gente tem certeza que nessa existência a gente nunca fez mal para ninguém, não é? O que nos deixa atônito e perplexo, né? Se eu não fiz mal para ninguém, então por que as coisas dão tudo errado para mim? Então, a única resposta que nos provem outra, nos mostrem outra, é que hoje nós sofremos as consequências do ontem. Então, a vida é eterna, a nossa alma é eterna, o que perece é o corpo, mesmo assim ele não morre, ele se transforma, tudo se transforma. Então, a nossa vida é imortal, nós somos eternos, assim como Deus é eterno. Então,
se hoje eu estou sofrendo, se hoje as coisas estão difíceis para mim, é por causa do ontem. Então eu tenho que acreditar nisso, que é por causa do ontem. Então, se é por causa do ontem, eu estou saldando dívida, então eu tenho que me resignar. Então eu tenho que aurir esses conceitos da minha resignação, aceitação, com a fé no futuro. Então, isso quer dizer o quê? Que a minha felicidade, eu devo hoje, eu saldando a minha dívida do ontem hoje, no presente, através da resignação e da paz interior. Então, aí eu vou me preparar, estarei preparando o futuro. Então, numa próxima existência, eu não vou passar pelo que eu estou passando hoje. É exatamente isso, a fé no futuro é isso. Nós temos que nos sustentar na resignação, na fé e na paz, hoje, pensando no futuro, na vida futura. Muito bem. Aí Emmanuel fala: a calma e a resignação auridas na maneira de encarar a vida terrena, bem como a fé no futuro, dão ao espírito essa serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura e suicídio. Então, a melhor forma de nos precavermos contra o suicídio e a loucura, né? É justamente eu me resignar, ficar em paz, entendendo que aquilo que está acontecendo comigo hoje é consequência do passado, de um passado delituoso, onde eu infringi a lei de Deus, porque nessa existência eu não fiz mal para ninguém. Então, esse é o primeiro raciocínio lógico, né? Nós temos que nos curvar diante das evidências da lógica. Ora, se eu não fiz mal para ninguém nessa existência, então, com certeza foi na outra. E também eu tenho que me sustentar nessa verdade para que, através da minha calma e serenidade e resignação, né, eu possa cumprir com esse dever, né, nessa existência, justamente para que na próxima existência eu não passe pelo que estou passando hoje. Muito bem, ele fala: no tempo em que os problemas chamados imunológicos nos preocupam a todos, quando a vacina é objeto de campanhas, estamos preocupados com a higiene. Não é? Estamos preocupados com a higiene, a preservação da saúde humana. E mesmo quando as ciências psicológicas nos previnem dos chamados traumas, vemos a sabedoria que consta deste trecho. Nós que estamos promovendo a vacinação contra a hepatite e nos afligimos contra a extensão de determinadas moléstias, fazemos exame de laboratório para combater males. Olha só, como uma coisa que aconteceu em 1983, né? Em 83, já vale para os dias atuais. Eu vou repetir isso aqui que Emmanuel está falando. Olha. No tempo em que os problemas chamados imunológicos, que é o que a gente está passando agora, né, nos preocupam a todos. Quando a vacina é objeto de campanhas, é o que está acontecendo hoje. Estamos preocupados com a higiene. E a higiene é importante, uma das maiores prevenções contra todas as doenças contagiosas é a higiene. Uma das coisas que mais neutraliza, não é, a pandemia é a higiene, né? Lavar as mãos, se precaver, muito bem. Ele fala, preservação da saúde humana. E mesmo quando as ciências psicológicas nos previnem dos chamados traumas, né? Vemos a sabedoria que consta desse trecho. Nós que estamos promovendo a vacinação contra a hepatite, naquela época estava a hepatite, né? Tem até hoje, né? Nos afligimos contra a extensão de determinadas moléstias, fazemos exames de laboratórios para combater males. Nós, Emmanuel continua, nós precisamos pensar muito nos problemas da emoção, das nossas emoções, desvairada. Nós precisamos nos precavermos contra as nossas emoções desvairadas, da comoção excessiva, descontrolada, de que muitos de nós somos vítimas pela nossa própria imprevidência. Costuma atacar as pessoas mais cultas de preferência. Olha só. Quem é mais... Olha o que Emmanuel está falando. A gente se precaver tanto quanto as vacinas, né?
que é a higiene, é a vacina. A gente tem que se precaver contra as doenças contagiosas. Como é que a gente se precaver contra as doenças contagiosas? É através das vacinas. É através da higiene, entre outros recursos, né? Exame médico, exame de laboratório, etc e tal. Mas nós precisamos também pensar muito no problema da emoção, que é 1000 vezes pior do que essas doenças contagiosas. A pior doença que existe na face da Terra não é a gripe espanhola, não é a tuberculose, não é o Covid, não é a lepra. As doenças mais perigosas que existem na face da Terra, que sempre assolou a humanidade, é o que ele está falando aqui. Nós precisamos pensar muito nos problemas da emoção desvairada. É isso que tira a nossa imunidade, né? As emoções desvairadas, da comoção excessiva, tá vendo? Comoção excessiva, descontrolada, de que muitos de nós somos vítimas pela nossa própria imprevidência. Todos nós somos vítimas pela nossa própria imprevidência, nossa negligência no que tange aos problemas da emoção desvairada, tá vendo? Da comoção excessiva, descontrolada, né? E ele continua aqui, que costuma atacar as pessoas mais cultas de preferência. Por que será? Por que será que essas doenças do emocional, ela ataca as pessoas mais cultas de preferência? Por que será? Vale aí uma reflexão da nossa parte. Faça uma reflexão. Eu poderia até entrar a fundo nessa questão, mas eu vou deixar você pensar. Jesus, no Evangelho, ele falou sobre isso, sobre um outro assunto. Ele falou assim: obrigado, Senhor meu Deus, por ocultar essas verdades aos doutos, aos doutores da lei. Olha só o que Jesus falou. Obrigado, meu Deus Todo-Poderoso, por ter ocultado essas verdades, as verdades da Boa Nova, aos doutores da lei, aos intelectuais que hoje infestam a nossa doutrina espírita e todos os meios religiosos, enfim, em toda parte. Então, Jesus estava agradecendo a Deus por ter ocultado essas verdades aos intelectuais, aos nariz empinados, aos altivos, aos autossuficientes e os arrogantes, né? Então, Deus ocultou as verdades para eles, mas as revelou aos simples analfabetos, sabe? E humildes. E a mesma coisa no que tange a esse problema aqui, das emoções desvairadas. Ela atinge mais os intelectuais, os mais cultos, que mais estudaram. Porque o conhecimento não vale nada, nesses casos, né? O conhecimento ele só é importante quando ele é vivenciado. Porque a pessoa adquirir conhecimento para ficar armazenado no nosso cérebro, o que vai acontecer? A pessoa vai ficar vulnerável. A arrogância, a vaidade, a autossuficiência sempre vai falar mais alto, e sempre fala mais alto naqueles que conhecem, que acham que é o bambamã, que é o doutor da lei. Eu vou repetir essa parte, prestem muita atenção. Olha o que Emmanuel fala, nós precisamos pensar muito nos problemas das emoções desvairadas, da comoção excessiva, descontrolada, de que muitos de nós somos vítimas pela nossa própria imprevidência, intempestividade, pela nossa, falta de fé, né? E essas situações costumam atacar as pessoas mais cultas de preferência. São os problemas das desencarnações coletivas, tá vendo? Ou então violentas, das cirurgias inesperadas. Olha só, cirurgias inesperadas. Eu conheci uma mulher que ela estava com uma dor na perna, a pessoa de muita saúde, mas estava com uma dor na perna que estava incomodando. Foi ao médico, o médico falou que o problema dela era a coluna. Era a coluna. E aí sugeriu para a pessoa fazer cirurgia. A pessoa ficou com medo, mas a dor era tão forte que ela terminou acreditando no médico que foi fazer cirurgia para tirar aquela dor na perna, que o médico falou que era proveniente da coluna. E foi fazer cirurgia na coluna e a coisa degringolou de tal forma que fez 5 cirurgias, não ficou boa e morreu. Faleceu. É o que ele está falando aqui, ó. São problemas de pessoas, mas são os problemas das desencarnações coletivas. Então ele quer dizer que as desencarnações coletivas,
via de regra, ela se origina do quê? Ela acontece por quê? Por causa das emoções desvairadas, da comoção excessiva descontrolada, tá vendo? Aí ele fala, violentas, ou então das cirurgias inesperadas. Cirurgias inesperadas, tá vendo? Das lutas que nós sustentamos, às vezes para salvar a vida de uma criança, tá vendo? Nós que nos esfalfamos tanto, que lutamos tanto, devemos lutar dentro do padrão da serenidade. Melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Aí ele fala, buscamos solução com a medicina para problemas que são essencialmente nossos, do ponto de vista do nosso autocontrole. Olha só que coisa interessante, pessoal. Vamos pensar sobre isso. Vamos pensar sobre isso, pessoal. Olha o que ele fala aqui, olha o que Emmanuel fala. Nós buscamos a solução dos nossos problemas de saúde, né? Buscamos solução com a medicina. Então a gente procura a solução dos nossos problemas de saúde através dos médicos, com a medicina. Repetindo, buscamos solução com a medicina para problemas que são essencialmente nossos, ou seja, que nós criamos através da nossa intemperança, da nossa intempestividade, de maus pensamentos, da nossa vulnerabilidade, da falta de fé, da nossa negligência. Esses são os nossos problemas, tá vendo? Do ponto de vista do nosso autocontrole. Tá vendo? O que Emmanuel? Palavras de Emmanuel. Ele está fazendo com que nós nos deparemos com nossa própria consciência. Ele está nos dizendo, em outras palavras, que nós somos os artífices de nossa felicidade ou infelicidade. Nós somos os artífices de nossa saúde ou então de nossas doenças. Deus não dá doença para ninguém. Deus não dá doença para ninguém. Alguém tem que estar dando essa doença para nós. Quem será? Fica aí para nossa reflexão. Ele continua. Se amanhã aparecer uma comoção internacional em que sejamos colhidos de surpresa, não foi o que aconteceu com o Covid? Comoção internacional? Foi a mesma. Olha o que está falando aqui, falou em 1983. Ó. Se amanhã aparecer uma comoção internacional em que sejamos colhidos de surpresa, convém imaginar qual será a nossa reação. Qual será a nossa reação? O que a gente vai fazer? Será que nós estamos munidos de uma paz interior ao ponto de encarar qualquer situação adversa? Ou será que a gente vai entrar de rodão no meio da turma, desesperado, cometendo suicídio, com medo? Aí ele continua. Emmanuel continua, precisamos trabalhar em nós mesmos, para construirmos essa resistência. Então, nós temos que trabalhar em nós mesmos, ou seja, no nosso emocional, no nosso psicológico, na nossa parte espiritual, na nossa fé. Nós temos que adquirir invulnerabilidade. Ou será que nós estamos vulneráveis? Qualquer coisinha nos atinge. Qualquer crise, costumamos colocar toda a capacidade de gritar em funcionamento. Olha só. Assim, alteramos a vida da família, do grupo doméstico. Precisamos ter coragem. Se determinado problema surgiu de repente, se uma dor nos acolheu de improviso, coragem para suportar, sem incomodar vidas alheias. Com pequeno sintoma, perturbamos toda a nossa família, como se cada um de nós fosse o centro do mundo. É verdade, isso é o que acontece na família. A pessoa está sentindo qualquer coisa, a primeira coisa que faz é ficar apavorada e apavora toda a família. Eu estou passando por isso, está acontecendo isso comigo? Já pensou? Meu Deus do céu. E olha, a maior parte dos lares está desse jeito. A pessoa está passando por uma, arrasta toda a família com ela. Não preserva a família. E nem, agora, se a pessoa não preserva nem ela mesma, através da segurança, da fé, da esperança, da resignação, se a pessoa não consegue isso para ela, como é que ela vai? Ela vai estardalhar, ela vai gritar para toda a família. Eu vou repetir isso aqui que eu gostei muito. Espero que vocês prestem muita atenção no que Emmanuel fala. Precisamos trabalhar em nós mesmos para construirmos
essa resistência. Nós temos que adquirir uma resistência. Para quando estivermos passando pela época de vacas magras, nós, através de uma poupança, através de um crédito, nós consigamos a resistência necessária para suportar as adversidades da vida que são inevitáveis e que são o mal necessário. Essa que é a verdade. A qualquer crise que acontece com a gente costuma colocar toda a nossa capacidade de gritar. Ah, meu Deus, estou passando. Ele está falando aqui, ó, de gritar em funcionamento. Assim, dessa forma, alteramos a vida da família, ou seja, compromete a família que está em paz, ou então do grupo doméstico. Precisamos ter coragem. Se determinado problema surgiu de repente, se uma dor nos acolheu de improviso, coragem para suportar sem incomodar vidas alheias. Com um pequeno sintoma, perturbamos toda a nossa família, como se cada um de nós fosse o centro do mundo. Meu Deus, olha, Emmanuel matou a pau exatamente isso que acontece com quase todas as famílias. Vamos ver, Emmanuel continua, Emmanuel fala, estamos no mundo de surpresas, é verdade. Não sabemos o que pode acontecer amanhã, ou depois de amanhã, de modo que precisamos criar em nós o espírito de fortaleza, de resistência. Só com o nosso próprio fortalecimento ganharemos energia contra o suicídio. Suicídio não é só aquele ato terrivelmente solene de autodestruição. Olha só, suicídio não é só aquele autodestruição, a pessoa dá cabo de sua própria vida, não. Cometemos muitos suicídiozinhos. Então existe outro tipo de suicídio, que ele chama de suicídiozinhos, né? Vamos ver o que é. Aí ele fala, cometemos muitos outros suicídiozinhos pequenos. Qual seria? Cólera, por exemplo, ou seja, a pessoa que é pavio curto, né? Cólera, por exemplo. Estamos no planeta para viver tanto tempo quanto possível. Então, a gente está aqui no planeta para viver tanto tempo quanto possível, não é? E é muito importante falarmos nas horas de consolação que determinado jovem, que determinada criança completou o tempo. Mas precisamos viver muito para aprender um pouco mais, sair da Terra com uma experiência. Isso não se consegue vivendo apenas alguns anos. Interpretar a vida como grande mestra, grande escola, aprender a viver espiritualmente. Vem a desencarnação e estamos aí à vontade, deitando e rolando. Não é assim. Estamos com o nosso corpo espiritual carregado com as forças que instalamos nos nossos centros de energia. Desencarnando precocemente, vamos encontrar muitas dificuldades para retomar a nossa mobilidade, a nossa capacidade de direção. Um espírito amigo nos disse, olha, Chico, muitos estão pensando aí que eu estou voando. E eu vou dizer uma coisa, se muleta for asa, eu estou voando. É verdade. Muita gente fala que a pessoa está voando. Não, a pessoa está passando por poucas e boas. Ele continua aqui. A esta vida se segue outra. Ontem éramos crianças, juvenilizados. Hoje somos mais experientes. Tudo é passagem, fenômeno de caminhada. Somos viajores. Os antigos druidas, muito antes de Jesus Cristo, diziam que a vida do homem era uma viagem no planeta de pouso. Era uma viagem no planeta de pouso. Uns pousam 20, 50, 80, 100 anos. E poucos. Mas é pousada. Vamos sair do hotel. Vamos demorar o mais possível para sairmos com um bom nome, com raciocínio e sentimentos educados. Autoeducação. Problema básico da nossa paz. Então, a nossa autoeducação é um problema básico da nossa paz. Quer ter paz? Providencie sua autoeducação. Quer viver, ser completista, viver o suficiente de acordo com o planejamento encarnatório?
Providencie sua autoeducação. Quer evitar o suicídio? Providencie sua autoeducação. Quer ser feliz? Quer ter paz? Providencie sua autoeducação. Ele continua: a existência na Terra não é um feriado. Não desertemos. O suicídio, afinal de contas, é uma deserção penosa. Não devemos estar correndo a qualquer susto, a qualquer dificuldade, como pessoas incompetentes para dirigir o seu próprio corpo ou a sua própria cabeça. Ao som da prece final, proferida pelo Eurípides, filho do Chico, agradecemos também a Allan Kardec, o grande mestre leonês, fiel intérprete do Espírito Verdade, que através dos fatos da mediunidade deu um golpe de morte no materialismo. Então ficou aí o ensinamento do dia de hoje, para que todos nós possamos fazer uma reflexão, né? Porque o suicídio não é só aquele que a pessoa tira a sua própria vida, não. Existem outros tipos de suicídio que é pior do que esse, que é aquele que a gente vai morrendo aos poucos. Através que ele deu exemplo aqui, de uma cólera. A pessoa passa um nervosinho hoje, outro nervoso amanhã, sabe? Uma intemperança hoje, outra amanhã, um pecado hoje, outra amanhã. Isso são pequenos suicídios, que mata tanto quanto o suicídio de forma direta. Ficou aí para a nossa reflexão. Que Jesus nos abençoe a todos.